comparação é que Ezequiel fornece uma descrição muito mais detalhada das 4 criaturas viventes. No verso 22 do capítulo 1 de Ezequiel, vemos uma descrição semelhante à do mar de vidro, como cristal. Ezequiel viu um vento tempestuoso, semelhante a um tornado vindo do norte. Isso marca o início da ilustração de Ezequiel, possivelmente a visão mais única e precisa de Deus nas Escrituras. O vento tempestuoso que Ezequiel testemunhou estava associado a imagens marcantes da presença de Deus. A nuvem durante o dia e o fogo durante a noite foram manifestações da presença de Deus com Israel durante o Êxodo. Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, para que pudessem caminhar tanto de dia quanto de noite. Não retirava a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, diante do povo. Um fogo ardente que se consome a si mesmo lembra a sarça ardente que Moisés viu, que queimava, mas não se consumia. A visão de brilho estava por toda parte, irradiando do meio dela. Esse brilho radiante é uma expressão da glória de Deus. 4 seres notáveis eram visíveis no interior deste turbilhão da presença de Deus. Posteriormente, Ezequiel identificou essas criaturas notáveis como querubins no capítulo 10 de Ezequiel, versículos 8 a 15. Estes são anjos de poder e glória únicos que cercam Deus. Os querubins aparecem pela primeira vez no Jardim do Éden, guardando o caminho para a árvore da vida com uma espada flamejante. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Lemos que eles tinham semelhança com um homem. Ezequiel observou que eles não eram homens. Eram seres angelicais, não humanos. No entanto, eles tinham semelhança com um homem em forma e estrutura gerais. Eles pareciam com um homem, como a descrição seguinte mostrará. Eles eram diferentes de qualquer pessoa na terra. Os querubins são uma classe extraordinária de seres angelicais. Este é um dos raros trechos na palavra de Deus que nos diz que as asas estão associadas aos seres angelicais. As representações artísticas dos querubins, que foram ordenadas para serem feitas no tabernáculo, no templo e na Arca da Aliança, enfatizavam suas asas, como vemos em Êxodo, capítulo 25, versículo 20. O livro de Isaías é fascinante para estudar. Em primeiro lugar, os registros das profecias de Isaías estão entre os mais bem documentados de todos os livros do Antigo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1948, incluíam uma cópia do livro datada de 100 anos a Cristo, que era mais de 1000 anos mais antiga do que a próxima cópia mais antiga, datada de 900 anos depois de Cristo. Na época, o trabalho de tradução da versão padrão revisada da Bíblia estava sendo concluído, mas foi interrompido para verificar esses documentos. No entanto, poucas mudanças foram necessárias na segunda metade do período do Reino de Israel. Isaías viveu em Jerusalém e falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá. Ele expressou, antes de tudo, a mensagem de julgamento de Deus. Advertiu os líderes corruptos de Israel que a rebelião contra a aliança com Deus teria um custo e que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e, posteriormente, da Babilônia, para julgar Jerusalém se continuassem na idolatria e na opressão dos pobres. No entanto, essa declaração foi combinada com uma mensagem de esperança. Na grandiosa visão de Isaías, Deus está assentado em seu trono no templo, rodeado por criaturas celestiais que clamam, Santo, Santo, Santo. Isaías vê subitamente quão corrupto ele e seu povo Israel são, e ele acredita que será destruído pela santidade de Deus. No entanto, ele não é destruído. Então, um dos serafins voa em direção a Isaías e o queima, mas não para destruí-lo, e sim para purificá-lo de seu pecado. Enquanto Isaías reflete sobre essa experiência peculiar, Deus lhe atribui uma tarefa difícil: pregar sobre o julgamento iminente. No entanto, como Israel atingiu um ponto sem retorno, seus avisos paradoxalmente endurecerão o coração do povo. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor,
alto e exaltado, sentado em um trono, e a cauda de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles clamavam um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas e os umbrais tremeram, e o templo encheu-se de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A frase Santo, Santo, Santo aparece 2 vezes na Bíblia, uma no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 6, versículo 3, e outra no Novo, em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Ambas as vezes, a frase é proclamada por criaturas celestiais, em visões de um homem sendo levado ao trono de Deus, primeiro pelo profeta Isaías e depois pelo apóstolo João. A santidade de Deus é o atributo mais difícil de expressar. A santidade não é algo que herdamos como parte de nossa natureza. Tornamo-nos santos somente em relação a Cristo. É uma santidade que nos é atribuída, uma santidade imputada. Somente em Cristo nos tornamos a justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A santidade de Deus é o que o distingue de todos os outros seres, o que o separa de tudo o mais. A santidade de Deus vai além de sua perfeição ou pureza imaculada. É a essência de sua singularidade, sua transcendência. A santidade de Deus representa o mistério de sua grandiosidade e nos faz contemplá-lo com maravilha, à medida que começamos a compreender um pouco de sua majestade. Na visão descrita em Isaías 6, Isaías testemunhou pessoalmente a santidade de Deus. Enquanto profeta de Deus e homem irrepreensível, ele estava ciente de sua própria pecaminosidade. Isaías e João, por outro lado, pintam um retrato unificado de um Deus santo, magnífico e glorioso, que não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Hebreus capítulo 13, versículo 8, e com quem não há variação nem sombra de mudança. Tiago capítulo 1, versículo 17. O que podemos levar para nós mesmos ao ler essas imagens vívidas da sala do trono de Deus? Em primeiro lugar, Deus continua ativo. É um equívoco comum pensar que, após criar o mundo, Deus se acomoda e permite que as coisas sigam seu curso sem se envolver. Deus está assentado no trono e, contrariamente à crença popular, ele não está cochilando. Não houve interrupção na atividade de Deus. Ele não apenas está ciente do que está acontecendo, mas também permanece ativo em sua soberania e governo. Em segundo lugar, a visão reforça a natureza imutável de Deus. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua santidade é eterna e inabalável. Essa constância é um lembrete de que, independentemente das mudanças em nossas circunstâncias ou emoções, Deus permanece firme e confiável. A contemplação da santidade de Deus nos leva à humildade e à reverência. Diante de sua majestade e perfeição, reconhecemos nossa própria insuficiência e pecaminosidade. Essa visão nos motiva a buscar relacionamento com Ele por meio de Cristo, o único caminho para alcançar a santidade e sermos aceitos em sua presença. Ao considerar a visão da sala do trono de Deus, somos incentivados a permanecer ativos em nossa fé, aprofundar nosso relacionamento com Ele e viver vidas que reflitam sua santidade. Ao enfrentar os desafios da vida, lembramos que Deus é soberano e inabalável. A santidade de Deus é uma verdade que nos inspira a adorá-lo, amá-lo e servir a Ele de todo o coração. Deus não está apenas presente, mas também ativamente envolvido. Os estrondos e os clarões de relâmpagos que emanam de seu trono representam Deus exercendo sua autoridade e enviando julgamentos por todo o mundo. Isaías diz: "O céu é o meu trono,
e a terra é o escabelo dos meus pés. Você poderia me construir um templo tão bom quanto esse? Você poderia me construir um lugar de descanso? Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Somos convidados a contemplar a magnificência do Senhor. Deus é o Criador do céu e da terra, e nada existe que não seja dele. Ele anseia por corações humildes e contritos, que tremem diante de sua palavra. Reconhecendo sua majestade, devemos render-nos a ele. A visão das passagens dos capítulos 4 e 5 demonstra os julgamentos de Deus sobre o mundo. Essas visões nos transportam para uma perspectiva celestial e nos lembram de quem está no comando na terra. Devemos adorar a Deus de maneira apropriada e permitir que Ele nos proporcione as experiências que Ele planejou. A glória de Deus é o foco principal da revelação que João recebeu. Até os julgamentos que ele testemunhará em breve honrarão a Deus e explicarão sua atividade, em vez de apenas satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro. Essa revelação busca iluminar-nos sobre o esplendor de Deus. A compreensão da glória de Deus nos conduz a uma humildade reverente. A maneira como adoramos e obedecemos a Deus deve refletir a grandiosidade de quem Ele é. A visão da sala do trono nos desafia a deixar de lado nossa autossuficiência e reconhecer a soberania e a majestade de Deus. A revelação nos lembra de que a verdadeira compreensão da atividade de Deus é iluminada pela reverência e pela adoração, buscando uma conexão profunda com o Criador de todas as coisas.